AI-5, Ato Institucional número 5, assinado em 13 de dezembro de 1968. AI-5, algo que hoje o filósofo Olavo de Carvalho, e filósofo mesmo, porque ele é o ideólogo desta coisa que pode vir a ser o regime Bolsonaro, que nesse momento é o governo Bolsonaro. Ele que constrói as bases, ele hoje pediu o AI-5. Eu vou falar um pouco para vocês o que foi o AI-5 e o que pode vir a ser um AI-5 hoje. Mas antes eu queria chamar aqueles que recebem esse vídeo por outros lugares que não no YouTube, que se cadastrem lá, que se inscrevam no nosso YouTube, que é www.youtube.com/Fórum Revista. Ativa o sininho e bota sempre. Ou seja, sempre significa que você vai receber as notificações de todos os nossos vídeos. Tem um livro muito legal do Zul Enir Ventura, que é 1968, o ano que não terminou, que conta um pouco a história do AI-5, que começa no AI-5, né? Porque o ano que não terminou exatamente porque foi no dia 13 de dezembro que ele foi assinado. Até aquele momento o ano era de um jeito, havia uma expectativa de saída do regime militar, haviam já civis se colocando contra aquela ditadura que tinha nascido em 31 de março, 1 de abril de 64, mas crescia então a resistência, a organização, as organizações governamentais defendendo a democracia, mas eles inventaram o AI-5 para acabar com tudo isso, e daí, por isso, aquele ano não terminou e começa um momento de trevas na política brasileira. Algumas coisas que resultaram do AI-5. Por exemplo, todos os governadores e prefeitos de capital foram destituídos e passaram a ser nomeados. Não havia mais eleição para esses cargos. Cidades consideradas área de segurança nacional, como Santos, que tem um grande porto, também viveram o mesmo tipo de coisa. Também os seus executivos foram cassados e colocados ali generais, militares, capitães, para administrar. Isso se continua até 1984, quando algumas dessas áreas de segurança nacional passaram a ter eleições. Eu lembro que em Cubatão, em 84, teve, que também foi área de segurança nacional, mas as capitais, a eleição só foi a ocorrer em 1985. Para o governo do estado já havia ocorrido em 82. Vejam o hiato de tempo. Durante 14, 16 anos nós vivemos sob ditadura também em prefeituras e capitais que não podiam, prefeituras de capitais do governo do estado que não podiam ter eleição. Permitiu a cassação de deputados, vários deputados foram cassados, na primeira leva foram 30, e o Márcio Moreira Alves, que fez o discurso que teria gerado o AI-5, foi um dos primeiros, e esses deputados foram perseguidos, enfim, um deles, o pai do Marcelo Rubens Paiva, né, o Rubens Paiva, foi assassinado. Foi esse AI-5 que permitiu o assassinato do Vladimir Herzog, foi esse AI-5 que levou muitos militares a serem presos, torturados e mortos. Eu não estou falando só de atores políticos, eu estou falando de militares, inclusive, que eram contra aquele decreto e a natureza daquele regime. Foi aquele AI-5 que permitiu a censura. Você tinha que mandar o jornal para o general ler, ele está dentro da redação, para aprovar o jornal que ia ser lido no dia seguinte. Aquele AI-5 impediu reuniões de cunho político. Nunca haveria um impeachment da Dilma na natureza que foi com manifestações na rua. Por quê? Porque o AI-5 impediria. Vejam o que eles falavam de terror comunista, é isso que eles estão tentando implantar. Pelo outro lado, o terror fascista, aí sim, porque eles estão propondo um regime que casse o direito à voz de todos nós, que casse o direito a voto, que casse o direito à livre expressão, que casse tudo isso. Quando Olavo de Carvalho diz que o Brasil tem que ter um AI-5, quando terça-feira, Alain, não sei das quantas, fala que o povo quer o AI-5, que é uma grande mentira, eles estão dizendo disso, e é bom que você saiba, e é bom que você passe esse tipo de informação para o seu sobrinho, para o seu neto, para o seu filho, para aquelas pessoas que não têm essa história na mão. O que significaria hoje um AI-5? Significaria o controle de todos os movimentos que você tem na rede. Eles já estão nos controlando de alguma maneira, eles já têm inteligência para saber os deslocamentos. Imagine você
passando por uma rua e o general da esquina sabe onde você está, ele vai lá e te investiga, e vai lá e te prende, te pega. Com o controle que havia na década de 70, 80, muitos já foram presos e torturados. Com a sociedade de controle do jeito que existe hoje, se essas leis fossem mudadas para um AI-5, não restaria ninguém para contar a história. Onde existe esse tipo de regime? Esse tipo de regime existe nos países mais totalitários. Nem na Coreia do Norte existe algo parecido. Esse tipo de coisa não existe. No AI-5 hoje não existe sequer na Síria, não existe na Arábia Saudita, que prende jornalista e mata em consulado na Turquia. Nem lá é desse jeito. O que eles estão propondo é um talibanismo tupiniquim, que é o que eu venho dizendo há muito tempo. A chance disso prevalecer, a gente não sabe, mas é uma ameaça clara ao Supremo Tribunal Federal nesse momento e uma chantagem clara à possível liberdade do Lula. Eles estão chantageando dizendo, se mexam, mudem qualquer coisa que altere a correlação de forças, onde nós mandamos, nós, governo Bolsonaro, mandamos, que nós vamos pegar o cabo e o soldado e vamos fechar essa pipoca aí. Tem um recado dado. Como que se faz nessas horas? Resta fazer enfiar a viola no saco e ir para casa, ou fazer um pouco como Churchill e o Stalin fizeram com Hitler. Encarar. Perder homens se necessário for, mas não deixar prevalecer o fascismo e o nazismo. É de fascismo e de nazismo que a gente está falando. Nós não estamos falando de uma marca, uma logo antiga, o AI-5, a Mesbla, a Tamakavy, o Mapping. Não, o AI-5 é outra coisa. É isso, queridas e queridos. Beijos a todas e a todas e até a próxima.